Sejam todos bem-vindos. Eu hoje me encontro aqui com o professor Fernando Davino, que é um jovem valoroso na cultura brasileira. Ele é efetivamente um médico formado na China em medicina tradicional chinesa. E nós vamos discutir, entre outros assuntos, a diferença entre a medicina tradicional chinesa e a medicina ocidental, vista pelo Fernando Davino, que é a pessoa que mais conhece desse método, eu acredito, no Brasil, porque vivenciou isso lá. Bem-vindo, Fernando. Obrigado, Nelson. Um grande prazer estar aqui e participar dessa conversa. Que bom. Fernando, a minha curiosidade é grande em conversar com você e te perguntar o que te levou a você a estudar na China? O que te influenciou a estudar na China e buscar esse conhecimento na China? Quais foram as pessoas que te influenciaram a buscar essa cultura e essa profissão absolutamente distinta e diferente das que temos aqui no Brasil? É interessante, assim, né, Nelson, a questão da medicina chinesa na minha vida foi por um acaso. Minha mãe teve um esporão de calcânio, ela foi tratada por um acupunturista numa época que nenhum médico da medicina ocidental conseguiu tratá-la, e eu vi por diversas situações a mãe sendo tratada com acupuntura. Logo depois, meu pai, e nisso minha irmã, que era nutricionista, estudou acupuntura. E naquela época, quando ela voltou da China em 96, eu estava entrando para a questão do vestibular. E acabou que me influenciou muito ali. Agora, a sua irmã foi para a China antes de você, é isso? 10 anos antes de mim. Ah, que bacana! Ela foi fazer o que lá? Ela fez o curso de observação clínica, né, que é o que todo mundo normalmente faz, só que ela fez numa época que não existia os cursos. Foi quando começou a abrir para os cursos de observação clínica na China. Né? Ela estudou em Belo Horizonte no curso de pós-graduação em acupuntura, que na verdade eu acho que nem era pós-graduação, era um curso livre, né? E foi para a China ver como é que funcionava na China, né? Conheci em loco, né? Então você foi na seguida dela, na sequência dela, quando ela voltou, você foi? Não, aí 10 anos depois, né, já foi uma outra época, eu estudava no curso de medicina chinesa em Belo Horizonte, que era um curso conveniado com a Universidade de Pequim, e fazia parte da grade curricular uma residência de 1 ano. Só que essa residência foi transformando para 6 meses, 3 meses, 1 mês, né, e acabou se tornando vamos dizer assim, uma viagem de estudos clínicos, né, uma viagem de observação clínica, para ver como é que funcionava na China. Sim. Então, isso que me fez levar, porque eu acredito, assim, eu sou de uma família bem mineira, assim, bem daqueles debaixo da asa do pai e da mãe. Eu acho que para sair daqui, eu acho que eu teria uma dificuldade muito grande, porque naquela época eu era aqueles mineirinhos bem fechados no interior, eu conhecia muito pouca coisa e de repente eu estava do outro lado do mundo, entendeu? Então eu só fui mesmo porque era uma parte da grade curricular. Entendi. E você, então, quando foi para lá, não falava absolutamente nada de mandarim? Você aprendeu a falar o mandarim lá? Não, o que aconteceu? Dentro da grade curricular havia a disciplina de língua chinesa, sem contar que as aulas que a gente fez em Belo Horizonte, de medicina chinesa, as aulas eram ministradas por chineses com tradução simultânea. Então, o que acontecia? Dentro da aula, eu escutava o tempo inteiro chinês com tradução simultânea. E eu tinha aulas de língua chinesa. A questão o que eu falo assim, as aulas de língua chinesa dos professores chineses valeram mais do que a própria aula de língua chinesa. Porque eu escutava tantas vezes o professor repetindo alguns termos, algumas coisas, que ele fixou muito bem na minha cabeça. Agora, a aula de língua chinesa em si, que a gente aprendeu no Brasil, eu acho que não valeu praticamente de nada. Eu estudei... Eu estava conversando, não sei se você assistiu, eu estava conversando com o Cláudio Sidney Lopes. Sim, vi. E ele abordava exatamente isso. Ele falava, fazer mandarim aqui no Brasil não é uma tragédia, não tem sentido. Ou você faz uma imersão na China, ou então nada acontece de útil, né? Eu penso da mesma forma.
Você tem que vivenciar o mandarim lá e aprender o contexto lá. É uma língua complexa, né, Fernando? Eu acho que assim, você precisa de uma imersão, quando a gente fala em imersão, um tempo muito grande, você precisa de passar uns apertos para realmente fazer um esforço, né? Você precisa, aquela coisa, no pain, no gain, cara. Se você não tiver passar um aperto, você não vale não, porque é um outro nível de língua. Eu falo que a gente tem 5 línguas difíceis no mundo, que é português, chinês, russo, árabe e alemão. Quer dizer, chinês é uma dessas, né? É um outro nível. Você demorou quanto tempo para ter fluência na língua chinesa? Eu participei na China, quando eu fui para lá, eu estudei no ICABAN, que é o curso preparatório para a universidade. São 2 anos. Ah, Então, em 2 anos, eu tinha as matérias de ciclo básico, né, que é convivência, vivência diária, e a parte intermediária, que era ligada à parte técnica, que era neuroanatomia, anatomia, biologia, texto antigo e tal. 2 anos é o suficiente. Isso assim, estou falando assim, uma pessoa que está realmente focada para aprender a língua chinesa. 2 anos seria o que uma pessoa precisaria para se virar na China. para se virar, para ter uma fluência básica. Pegar um táxi, comprar uma coisa, resolver alguma coisa, né? Eu, por exemplo, quando eu estava no Brasil, eu fiz também curso de aula, fiz as aulas particulares. O professor falou para mim, não, quando você for para lá, 6 meses, 1 ano, você vai estar fluente. Cara, esquece. Fluência em língua chinesa é 10 anos. 10 anos, né? É muita coisa, né? É, Eu sou capaz de entender essa dureza com a qual a gente conquista a fluência no chinês. É uma língua absolutamente diferente, porque a racionalidade dela também é diferente, né? completamente. Você não compõe letra por letra uma palavra, você tem um Não. ideograma que é uma ideia expressada, né? É um desenho, né? É um desenho, é uma imagem, né? Agora, eu falo assim, que a partir do momento que você começa a decodificar essas imagens, o ganho de informação é Enorme, absurdo. enorme, eu Tanto, acredito. tanto, tanto que quando eu fazia prova na China, em alguma coisa internacional, eu pedia, me dá a prova em chinês e a prova em inglês. Eu quero as duas provas. Muito, muito porque, às vezes, a resposta já estava no próprio bibliograma. Uhum, entendi. E eu acredito também, não sei, você pode me confirmar ou não, que o aprendizado da linguagem chinesa modifica a tua própria vida, porque abre conceitos que você anteriormente não tinha, e abre Sim, uma forma de pensar que você anteriormente não tinha também, sim, né? O raciocínio sim, se torna mais sistêmico, né, Fernando? sim, sim, é verdade. É É, verdade. eu entendo, pelo menos suponho que deva ser assim. Muito bem. Qual foi a universidade que você estudou medicina tradicional chinesa lá na China? Eu estudei em chinês, significa Beijing Chunhyao, que significa a Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Pequim, que é Certo. muito conhecido em inglês pela sigla BUCM ou BUCM, que é Beijing University of Chinese Medicine. Foi na capital, então, da China, capital Em Pequim, Beijing, em Pequim, Pequim. A minha capital da formação foi toda em Pequim. Eu fiz alguns cursos em Tianjin, fiz algumas viagens para outros lugares, mas minha formação é toda em Pequim. toda em Pequim. Eu tive o prazer e a honra de conhecer lá também Beijing, uma cidade enorme. Eu fui para lá em 2002. Depois passei também por Nanjing, passei por Xangai, passei por Suzhou. É uma sociedade absolutamente diferente. E quando eu fui para lá, eu me lembro, e suponho que você deve ter passado mais ou menos a mesma coisa que eu pelo fato de ser moreno, especialmente quando fui a Nanjing, as crianças chinesas vinham me pegar na pele para saber se eu era de verdade, né? De tão diferente que eu era fisionomicamente daquelas pessoas. Elas não se convenciam de que era possível existir uma pessoa com a cor morena, assim como eu. Isso aconteceu com você também lá, quando viajou? Eu me sentia algumas vezes como um ET ou como um panda, sabe? Várias vezes eu deparei, eu sou muito grande, né? Então, assim, eu lembro de uma criança, uma vez, uns 4 anos, ele olhou para a mãe dela assim, meio de lado, assim, assustada, e ela falou: Mamãe, Lauai, quer dizer, gringo, gringo, mãe, tem um gringo aqui. Realmente, assim, várias vezes eu deparei com situações que pessoas nunca tinham visto um estrangeiro.
Outra situação, você falou que é a questão de cor de pele. Eu lembro que na universidade eles me perguntaram uma vez assim: Fernando, você não é branco, você não é negro, você não é amarelo, você não é vermelho, que cor que você Produto típico brasileiro, né? Quer dizer, a miscigenação. A miscigenação. É. Outra coisa interessante era pelo, né? Eu sou peludo, então às vezes eu me deparava até com homens, às vezes passando a mão em mim, assim, no pelo, porque nunca, não tem, é diferente, É né? diferente, né? É uma coisa muito interessante isso. Ô, Fernando, me diga, qual foi a duração do teu curso de medicina tradicional chinesa? Quanto tempo você demorou para se tornar um médico tradicional chinês? O bacharelado ele tem 5 anos de curso mais a residência, né? Que é uma residência de 1 ano. Tá. E quais as disciplinas, como é o encadeamento das matérias no curso que você fez? Tá? Como a grade curricular depois de Mao Tse Tung, né? É uma grade híbrida, é uma grade de medicina chinesa com medicina ocidental juntas, né? Sei, Então você tem a grade, ela tem 3 partes: o ciclo básico, o ciclo teórico, o ciclo clínico. Então, certo. por exemplo, assim, no ciclo básico, o que você vai ter? Terapias corporais, computação, linguagem e literatura universitária, filosofia tradicional chinesa, leis da China e ética médica, por exemplo. Já Sei, na teoria, o que você vai ter? Teoria de base, semiologia, diagnóstico, matéria médica, bioquímica, os clássicos, né? Neijing, Shanhan, Jinkui, Wenbin, né? E patologia, farmacologia e as teorias das escolas clássicas antigas, que quando eu terminei, a universidade tirou da grade também, que foi uma grande perda também. Falar sobre a escola do fogo, a escola da terra, a escola da água, sabe? Muito entendi. interessante isso, mas tirado da grade. Me diga uma coisa, aí é que eu queria chegar. Existe, a gente sabe que existe, e eu não canso de bater nessa tecla para fazer bem a separação, existe a diferenciação das profissões de médico ocidental e de médico tradicional chinês na China. Correto o raciocínio? Isso existe? Como é que é essa divisão? Assim, Nelson, eu também não canso de dizer isso. Medicina é medicina em qualquer lugar do mundo. A Sim, intenção de tratar um problema de saúde não muda de uma medicina tradicional para uma medicina moderna, né? Então, o que muda? A medicina tradicional chinesa, ela tem uma base enraizada na tradição e na cultura chinesa, sim, enquanto a medicina moderna ocidental é uma medicina empírica ocidental, ou seja, a medicina é uma ciência muito mais ampla, só que existe dentro da medicina a medicina chinesa e a medicina ocidental. isso. O que me parece que é bastante complicado você explicar no Brasil é que o Brasil, o conceito de medicina, não é o conceito de uma ciência, como na maior parte dos países do mundo. Né? Como, por exemplo, os Estados Unidos, você tem o médico, né, a ciência médica, né? Mas o médico clínico, ele é chamado de physician, e o médico cirurgião é chamado de cirurgião, né? São os doctors, nesse sentido. E como também você tem o médico tradicional chinês, que em vários estados da Federação Americana você tem. Bom, muito bem. Aqui no Brasil, a medicina não é entendida como ciência abrangente, ela é entendida como profissão do médico, o que está absolutamente equivocado, porque ela não é só a profissão do médico, ela é uma ciência praticada por todos aqueles que pretendem curar, que pretendem prevenir, que pretendem tratar com a saúde alheia. Isto é uma dificuldade bastante importante no Brasil, né? E é em cima dessa racionalidade que um pequeno grupo de médicos tenta monopolizar a acupuntura no Brasil, confundindo as pessoas de que a medicina oriental e a medicina ocidental são a mesma coisa. Ora, a gente sabe que não são, porque as racionalidades são completamente diferentes, né? A medicina ocidental, ela é baseada em evidências, ela é uma medicina da doença. A
gente pode dizer. O indivíduo ele diagnostica uma doença propriamente dita. Enquanto a medicina tradicional chinesa é uma medicina do equilíbrio, é uma medicina que busca um equilíbrio do ser humano ou da saúde, ou a preservação ou o reestabelecimento da saúde do ser humano com o meio ambiente de forma geral. Me equivoco ou estou correto? Está certíssimo. Assim, a grande diferença das duas medicinas, né? Primeiro eu vou voltar num outro ponto que você falou. Como as duas medicinas são medicinas, elas estão no mesmo nível na China, elas são Yixue, estudo ou uma ciência médica. Né? Então, o médico da medicina ocidental, ele é Xi Daifo, médico da medicina ocidental. O médico da medicina chinesa é Tsun Daifo, que é o médico da medicina chinesa. O que acontece? O médico da medicina ocidental, se ele quiser estudar medicina chinesa, ele pode, mas ele tem que fazer uma complementação de 2 anos. Entendi. O médico da medicina chinesa, que se quiser fazer medicina ocidental, ele pode, ele tem que fazer uma complementação de 2 anos. Esse é um ponto. O segundo ponto que você falou muito bem aí, a grande diferença disso é que, assim, a medicina ocidental e a medicina chinesa, elas diferem na forma de abordar o indivíduo, no diagnóstico, na estratégia e no tratamento. Vamos pensar assim, a medicina ocidental, como é que ela aborda o indivíduo? Ela separa primeiro, ela faz uma dicotomia, ela separa cabeça, tronco e membros. A medicina chinesa vê o indivíduo como um todo. A medicina ocidental separa corpo, mente e espírito. A medicina chinesa, às vezes, os 3 entes em um só. Né? Esse é o primeiro ponto, que é o indivíduo, a abordagem que ele tem no indivíduo. Diagnóstico. A medicina ocidental faz diferenciação de doenças. A medicina chinesa faz diferenciação de síndromes. Isto. Né? Não são coisas completamente diferentes. A estratégia de tratamento e a terapêutica, né, o tratamento em si, também são diferentes. A medicina ocidental vai tratar com o quê? Com alopatia, com cirurgia. A medicina chinesa vai tratar com o quê? Fitoterapia, acupuntura, moxa-bustão, massagem, dietética, exercício terapêutico. Então, assim, é muito. Elas, apesar de serem medicinas, são 2 entidades diferentes. A racionalidade de cada uma é absolutamente distinta da outra, né? E tanto na abordagem diagnóstica, vamos dizer assim, tanto no diagnóstico quanto na terapêutica, né? Porque... eu acho assim, o diagnóstico é o grande diferencial. A forma que diagnostica é completa. Por exemplo, um paciente com dor de cabeça. Na medicina ocidental é dor de cabeça. Na medicina chinesa, você vai separar por nível energético. Qual nível energético vai estar? Qual região da cabeça vai estar? Entendeu? Então, assim, é diferente a abordagem. Essa foi uma abordagem que eu fiz, inclusive, com o Cláudio, onde ele estava me dizendo, bom, o indivíduo, você tem um problema, o teu problema é o yang do fígado. Como é que você chegou a essa conclusão, que é o yang do fígado? E não é o yin do fígado, ou não é alguma outra alteração, é o yang do fígado. Porque tem toda uma sistemática diagnóstica que te leva a crer que é o yang do fígado, que é baseado... Tem os sinais e sintomas, né, o nível energético, você tem uma diferenciação para chegar nisso, você tem um conhecimento ali para chegar a esse ponto, a essa síndrome, fechar a síndrome. Agora, o Fernando, olha só, falávamos do período do Mao Tse Tung, pouco antes do Mao, né, da Revolução Maoísta, houve uma influência, vamos dizer assim, deletéria da medicina ocidental entrando na China, procurando extinguir a medicina tradicional chinesa. Né? Quem reestabeleceu, reavivou a medicina tradicional chinesa, que nunca morreu, nunca pereceu, sempre existiu, né? Mas quem deu novo fôlego para a medicina tradicional chinesa, de fato, foi a Revolução Maoísta. Por que, no teu conhecimento, isso aconteceu? Bom lá, vamos começar com a função deletéria, o que você chamou, né? Essa questão de tentar acabar com a medicina chinesa. A gente tem que entender que nessa parte histórica, final do século XIX, início do século XX, né, a China sofreu uma influência muito grande numa ação colonialista ocidental. Sim. Concomitantemente, naquele período, a última dinastia chinesa, que é a dinastia Qin, ela estava em decadência. Então, o que aconteceu? A dinastia Qin, querendo
aumentar, tentar se levantar o conceito dela, ela tentou modernizar a instituição, inserindo o ensino de conhecimentos da ciência ocidental. Então, esse foi o primeiro ponto. Mas tem uma coisa muito interessante na história para a gente. A medicina chinesa, naquele momento, era considerado o único campo de conhecimento que muitos intelectuais consideravam que ele era igual ou melhor que a da medicina ocidental. Então, assim, no primeiro momento, esse colonialismo não afetou a medicina chinesa. Só que aí ocorreu uma situação em 1910, que foi uma epidemia de pneumonia na Manchúria, que é no extremo norte ali da China. E o que foi usado para tratar essa pneumonia, essa epidemia? Medicina ocidental. Né? Foi usado os cuidados da medicina ocidental. E isso jogou para baixo o conceito da medicina tradicional. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, isso tudo no comecinho dos 1900 ali, 1916, Fundação Rockefeller implantou um hospital na China tecnológico, né? O que eles queriam? Colocar um modelo cientificista lá para os chineses verem e ficar na cabeça deles, assim, olha, isso aqui que é a modernidade. É bom lembrar que os Rockefeller, nessa mesma época, eles fizeram um questionamento que é muito famoso, um texto chama Flexner Report, uma pesquisa que foi feita por um pesquisador chamado Abraham Flexner, que inclusive tem um texto muito interessante, é só procurar, né, relatório Flexner, né, que foi a busca, né, dos Rockefellers com a pergunta: devemos ou não investir na indústria farmacêutica? Os Rockefellers, eles tiveram uma influência boa e ruim na medicina. Primeiro que eles fizeram esse avanço tecnológico da medicina, mas o segundo, eles criaram a indústria da doença, né? A questão farmacêutica. Então, esse foi o segundo ponto, foram os Rockefellers. E o terceiro ponto, que foi em 1929, teve a primeira convenção chinesa de saúde pública. Quem que eram os membros? A maioria deles praticantes de medicina ocidental. O que eles decidiram? Banir a medicina chinesa. Certo. O que os caras fizeram? Restringir a prática da medicina chinesa, proibir a propaganda da medicina chinesa, proibir os estabelecimentos de medicina chinesa. Só que lá em 1929, o que aconteceu? Teve um levante dos governadores regionais. Eles falaram: é impossível a população receber assistência e recursos médicos que são escassos. Aí eles tentaram não banir a medicina chinesa. Mas é bom lembrar que em 1942, Mao Tse Tung falou: velhos médicos, artistas de circo, vendedores ambulantes e vendedores de óleo de serpente são todos iguais. Você vê que o Mao Tse Tung, ele não era a favor do tradicionalismo. A gente fala assim, que foi através da revolução cultural que a medicina chinesa seguiu. Na verdade, não foi bem assim, não. Mao Tse Tung... Na verdade, foi a necessidade, né? A gente sabe que foi a necessidade. Ele matou geral. Ele extirpou os médicos antigos, os que estavam no final da dinastia Qin, que detinham conhecimento. Ele matou geral, queimou os livros, acabou com o que tinha de cultura ali naquele momento. Agora, o que fez ali seguir foi a necessidade de ter tratamento para a população, né? O Mao Tse Tung, ele era contra esta elite, né, chinesa. Eu me lembro quando eu estive lá, a tradução dada pelo nosso intérprete, eu até revelei que o nosso intérprete, na ocasião, ele havia sido embaixador da China em Cabo Verde, no Brasil, né? Então, um cidadão muito culto, uma figura assim muito distinta e muito amigável. E ele me explicava o seguinte, que a política, existe um alimento na China, você deve conhecer, morou lá há tanto tempo, traduzindo para o português, é tofu fedido. Sim. O tofu fedido... Chow tofu. Isso. Se a pessoa está comendo aquilo, 4, 5 quarteirões de distância, se sabe que está comendo aquilo. Mas o sabor é absolutamente delicioso, né? Você comeu, você nunca mais esquece o sabor daquilo que é muito gostoso. Mas, enfim, o Mao Tse Tung dizia que os filósofos, os professores, os membros da elite são como o tofu fedido.
cada vez cheiram mais mal nesse sentido, mais ruim nesse sentido. Entendi. Quer dizer, ele depreciava a cultura, efetivamente. Né? A gente sabe que, de fato, a medicina tradicional chinesa ela sobreviveu pela necessidade. Agora, é interessante, a história se repete sempre, né? Em todas as circunstâncias. Né? Se você pegar, por exemplo, Sonia de Morin, na França, que aprendeu, que foi como você foi à China e aprendeu, se tornou um médico tradicional chinês e implantou a acupuntura na China, na França, aliás, ele, ao implantar a acupuntura na França, foi chamado de charlatão, foi acusado de uma série de coisas. E depois, quando ele começou, então, a passar o conhecimento da acupuntura para os médicos e eles viram o resultado da acupuntura, aí, de repente, aquilo que era coisa de charlatão não era mais e pior. Nem o Sonia de Morin podia mais praticar porque ele não era médico. Aquilo era medicina, ele não era médico, ele não podia praticar. Na China, a mesma coisa. Quer dizer, você não pode praticar acupuntura. No Brasil, hoje, nós vivenciamos mais ou menos a mesma coisa. A acupuntura foi trazida ao Brasil pelo Frederico Speck, que é um fisioterapeuta, na década de 40, final da década de 40, começo da década de 50, e houve uma batalha pela regulamentação multidisciplinar da acupuntura, que foi prosperando, enquanto a medicina ocidental relutava, dizendo que era uma coisa de charlatão, tem resolução deles dizendo que é uma coisa de charlatão, que é uma coisa que não tem certo, até que chegaram à conclusão de que funciona, o Congresso de Alma-Ata, essas outras coisas, mas daí, de repente, quando funciona, não é mais dos outros, é só da medicina, e é um grupo de médicos que intenta fazer isso. Bom, nós estamos no meio de um processo de regulamentação, novamente aqui, de uma tentativa de regulamentação da acupuntura. Como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga essa tentativa de monopólio, Fernando? Eu vejo o Nelson como um grande atraso. Né? O que acontece? Essa tentativa de monopólio ela vem trazer um trave ao desenvolvimento da acupuntura. Você vê, nós não temos regulamentação, nós não temos fiscalização, nós não temos reconhecimento, nós não temos fomentação para o desenvolvimento do conhecimento e a prática dessa medicina chinesa. Sim. Só que, em contrapartida, o que acontece? Você abre porta para o inescrupuloso, o nego aproveitador que está aí praticando e ensinando que às vezes nem sabe. Sim, sem dúvida alguma. Então, Né? esse é o grande problema. É um risco. Então, assim, eu vejo que é um grande atraso, né? E por outro lado, eu vejo assim, nós estamos muito atrasados do que é feito na China, porque na China você tem a máquina, né? Você tem um hospital, você tem um governo, você tem investimento, você tem acesso a situações que isso nos coloca muito atrás. E outra, as medicinas lá estão conjuntas, né? Como o próprio Cláudio comentou, elas estão juntas. Então, por exemplo, alguns avanços que tiveram agora modernos são, por exemplo, teve um ponto para tratamento de rinite e sinusite que foi descoberto por um anatomista de medicina ocidental, só que o amigo dele era da medicina chinesa e desenvolveu a teoria. Ou seja, o médico da medicina ocidental descobriu o ponto anatômico, o médico da medicina chinesa desenvolveu a teoria técnica, da inserção da agulha e como fazer. Formidável. Então, assim, nós não temos isso no Brasil. E muitas vezes, se você praticar algumas técnicas, por exemplo, eu tenho uma técnica na China que eu represento lá no Brasil, só que ela é uma técnica mais invasiva. Sim. Se eu praticar essa técnica aqui, é perigoso ser acusado de prática ilegal da medicina. Que barbaridade. Você veja, né? É uma coisa assim tenebrosa. A gente estava conversando. O convívio entre a medicina tradicional chinesa e a medicina ocidental na China é algo harmônico, se dão perfeitamente bem, tudo ocorre muito bem, e essa busca de se adonar, de ser proprietário dessa técnica. A acupuntura, eu entendo, ela tem um proprietário, ela é propriedade da humanidade, porque ela é patrimônio reconhecido, patrimônio imaterial da humanidade. A humanidade é reconhecida pela Unesco, ela não pertence a um grupo de profissionais ou outro grupo, ela pertence a quem tem
capacidade para fazê-la, capacidade técnica. É evidente que tem que ser comprovada a capacidade técnica. Isso é um atraso, né, Fernando? Eu acho assim também, né? Eu acho que o governo brasileiro demorou muito tempo para tomar um posicionamento, né? Eu acho que aí eu não sou técnico no assunto de política ou direito, né? Mas eu acho que foram muito mal instruídos no sentido disso, sabe? E aí entra aquela questão de jogo de poder e essas situações, e é um entrave político, porque na China o que acontece? A harmonia está muito ligada ao governo. O Sim. governo chinês investe maciçamente no desenvolvimento da medicina chinesa, junto com a medicina ocidental. Só que a medicina ocidental tem os interesses delas, tem a Siemens, tem a GE, tem as empresas A indústria farmacêutica, indústria né? farmacêutica, que investem na medicina ocidental. Né? A medicina chinesa, ela tem também um pouco disso, mas é muito mais governamental. Então, acho que falta esse posicionamento do governo no intuito de regulamentar, fiscalizar, fazer a coisa funcionar, entendeu? Porque eu acho que profissional no Brasil, a gente tem muita gente boa. Muita gente Mas, qualificada, né? exatamente, tem muita gente qualificada. Só que tem assim, não quer dizer que são só médicos, tem farmacêutico, tem nutricionista, tem preparador físico, tem fisioterapeuta, tem médicos. Então, eu Tem acho que acupunturista de formação superior, que hoje é uma realidade nossa, né? inclusive os que são de discipulados. Eu tenho um grande amigo, o Evaldo Macedo de Belo Horizonte, que é a acupunturista mais velho de Belo Horizonte. Pô, cara, como é que você vai falar que aquele profissional não é bom? Claro, ele sabe o que ele vai fazer. Entendeu? Cara, Abordando essa questão farmacológica, Fernando, como é que você está vendo a questão do reconhecimento da fitoterapia chinesa que começa a se implantar no Brasil? Ela está nos primeiros passos de transfixação também da cultura do fitoterápico chinês para o Brasil. A Anvisa tem acelerado esse processo, no teu ponto de vista? Não tem? Como é que está isso aí? Bom, a primeira coisa que eu acho que basta ressaltar, que é um levante assim, que muita gente não sabe, eu vou levantar aqui. O carro-chefe da medicina chinesa na China é a fitoterapia. Sim. No Brasil é a acupuntura. Sim. Né? Quando você faz uma prova na Universidade de Medicina Chinesa para entrar, você escolhe se quer ser fitoterapeuta ou acupunturista. Né? Você vai ver que a grande maioria do hospital de medicina chinesa são médicos fitoterapeutas. A acupuntura é um departamento dentro do hospital de medicina chinesa. É muito maior a parte de fitoterapia do que de acupuntura. Né? Muitas pessoas, às vezes, nem sabem disso. Só que nós não temos os insumos aqui no Brasil, igual eles têm lá, que é deles, é do país deles. Então, assim, nós temos uma fitoterapia que está chegando no Brasil, as pessoas estão começando a entender o que é. Bom, a Anvisa é quem regula esses medicamentos no Brasil. E dentro das RDCs, que são essas resoluções de diretoria colegiada que eles têm, fizeram uma em 2014, que é a RDC 21. Então, que eles, pelo que eu assim, Nelson, acho que você é até melhor do que eu para falar sobre isso, mas eu vou falar o que eu sei. Assim. Eles fizeram uma lei, uma resolução, que seriam 3 anos de comercialização de produtos da medicina chinesa, né, que é importante falar que produto da medicina chinesa seriam os medicamentos industrializados, né, é o medicamento pronto, que seguiu, inclusive, a farmacopeia chinesa e as apresentações da farmacopeia chinesa. E dentro dessa RDC tinham 15 itens lá, que entre eles dizia que não podia usar produto animal, a forma de estocagem, entre outras. É interessante, de um ponto de vista que está vendo como vai fazer. Eu, inicialmente, achei uma máxima, porque eu falei, pô, está começando a fomentar, está começando a discutir. A questão passaram-se os 3 anos, depois estenderam mais um pouco, a gente teve empresas como a Taimin, que é uma empresa chinesa grande que veio para cá, né? É uma solução de prescrição que a gente tem, uma forma de prescrever. Só que em 2021 teve um webinar, eles explicando como é que seria aquela RDC de 2014. Ali eu já vi que começou a mudar um pouco a situação, né? Que teria interesses obscuros ali, alguma coisa um pouco estranha ali. Né? Porque, por exemplo, se você pega uma fórmula, por exemplo, Butsun e Ti, que Butsun é Bu é tonificar, Sun é centro, I é nutrir, Ti é energia. Essa forma para tonificar energia. Se tiver ela, por exemplo, em globo, grano, pílula, pó, pode.
porque está na farmacopeia chinesa. Mas se tiver em cápsula, não pode, porque não tem na farmacopeia chinesa. Entendi. Mas, se você prescrever erva por erva como manipulado e mandar produzir ela em cápsula, pode. Pode. Só que tem um detalhe aí que eu levanto. Olha a diferença de preço do manipulado e a diferença de preço. Pois é, aí que começa a vir as coisas de Brasil que eu chamo de pura sacanagem. Né? Então, assim, A briga pelo monopólio, a briga pela influência política, a briga pelos interesses econômicos, ela sempre tem que, né, se sobrepor na área da saúde. Né? E outra coisa que eu percebi é o seguinte, a Anvisa ela está regendo resoluções na área da medicina chinesa. Quem que são os órgãos da medicina chinesa que estão participando dessas resoluções? Só o Conselho Federal de Farmácia, que não são diretamente ligados à maior parte das pessoas interessadas, e sim só a autarquia da farmácia. E que não tem a racionalidade fitoterápica chinesa, né? Porque se você pegar ali pela portaria 971 do Ministério da Saúde, você compreende que o fitoterápico e a fitoterapia chinesa não é um químico farmacêutico, ele é um fitoterápico, um composto fitoterápico que tem diversas origens, animal, vegetal, enfim, isso tudo. E que nada mais é do que também a transfixação de uma cultura chinesa na cultura brasileira, né? A cultura do tratamento através das ervas chinesas. Porque você tem o tratamento das ervas brasileiras, você toma lá o teu chá de carquejo, o teu chá de chapéu de couro, tem as indicações. E isto é elevado à enésima potência na China, porque eles estudaram 5.000 anos as propriedades das ervas, dos animais e tudo mais. O que as pessoas não têm esta dimensão, que eu gosto de traduzir essa dimensão para as pessoas, é que o estudo das ervas chinesas ela tem no mínimo, por volta de 3.000, 4.000 anos, estudando o tempo inteiro. O nosso país, o Brasil, onde nós vivemos e onde nós temos uma fitoterapia, não, tem 500 anos. Quer dizer, é muita diferença. A cultura chinesa é muito robusta e é muito... Se a fitoterapia chinesa não tivesse propriedades e não tivesse resolutibilidade, ela já teria desaparecido há muito tempo. Concorda, Fernando? Claro, claro. Claro. E eu acho assim, esse tempo enorme que tem a questão da empírica, do acerto e erro, as alterações de teoria, então vai, volta, eles vão acertando aquilo ali, sabe? Sim. Eu acho que o que você falou é isso, né? É muito tempo, é muito tempo de estudo, é muita experiência, né? E a gente... Não é nada para a China. Né? Vamos falar a verdade. 500 anos não é nada para a China. Ah, não. 100 anos é menos ainda. Exatamente. Agora, o que você fala aí, o que me assusta dentro dessa questão da resolução da fitoterapia no Brasil é porque eu vejo assim, a gente criou um entrave com essa questão de pequeno grupo de médicos que querem monopólio. Agora parece que a farmácia está querendo gerar um monopólio na fitoterapia. Se arvorar em monopólio também, é um fato. É o que a gente... Então, assim, desculpa a palavra que eu vou falar, mas é nojento, cara. É nojento, assim, aquela questão... Você tem sentido dificuldade em prescrever fitoterápico chinês ou não? Muito, muito. Praticamente o que a gente tem no Brasil, né, são os produtos da medicina chinesa, vamos dizer assim, os produtos industrializados. Você prescrever um manipulado, o paciente tem que ser literalmente rico, porque se não prescreve um manipulado, assim, vou te dar esse medicamento, você vai melhorar. Não é assim que a medicina chinesa funciona. Você prescreve por um período, você adapta aquilo, ou seja, são 2, 3 fórmulas para sair a fórmula correta. Né? E vamos pensar 500, 400 reais cada fórmula? Não dá, cara.
Quem é que tem bolso para aguentar isso, né, Fernando? Não dá. Ah, tá bom, Fernando. Olha, eu deixo para você fazer as tuas considerações finais a respeito da acupuntura e da medicina tradicional chinesa no Brasil e, enfim, se despedir logo em seguida para que a gente também não tome tempo demais do nosso telespectador aí, né? Palavra com você, meu caro. Bom, eu queria dizer o seguinte: a gente está vivendo um momento importantíssimo da regulamentação da acupuntura no Brasil. Né? A gente vai ter agora, no mês que vem, uma audiência pública em Brasília, onde o relator, o Eduardo Girão, vai se posicionar de acordo com o projeto de lei 5983. Então, assim, eu vejo que a classe precisa entender que é necessário união, engajamento nesse ponto, sabe? Eu vejo que a classe espera muita coisa acontecer. Eu acho que é preciso um posicionamento maior do profissional, sabe? De valorizar a própria profissão. Então, eu convoco os acupunturistas que tomem posicionamento, que cobrem os seus conselhos de classe, suas autarquias, em prol da acupuntura no Brasil. Bem lembrado, Fernando. Nós provavelmente estaremos juntos aí no dia 12 de maio, lá em Brasília, né? Nessa audiência pública. E eu quero lembrar também, quero reforçar as tuas palavras com relação ao associativismo, ou seja, uma andorinha só não faz verão e não adianta os acupunturistas cobrarem de poucas pessoas, é necessário ter força e união para regulamentar a acupuntura de forma correta e séria no Brasil. Né? Então, não é um processo fácil. Se fosse fácil, já estava regulamentado há muito tempo. Né? Então, todo o apoio é sempre muito bem-vindo. Fernando, muito obrigado pela tua entrevista. Você, como eu já disse várias vezes, é uma referência única em acupuntura no Brasil, dada a tua vivência na China. Para mim motivo de prazer e orgulho ser teu amigo e conhecer o teu trabalho, né? E eu quero me despedir de todos aqueles que também tiveram paciência de acompanhar essa nossa entrevista, minha e do Fernando, dizendo que o nosso canal é isso, né? Se você gostou do nosso canal, por favor, subscreva ele e dê um joinha aí para que e propague, né? Divulgue esse canal, porque ele é importante na difusão da cultura, também da cultura. Um abraço para todos aí. Fernando. Até mais, Nelson. Um abraço. Tchau, tchau.